Olá, Luciano aqui do canal TS Chara. Nesse vídeo eu vou explicar uma dúvida muito comum que pega muita gente de surpresa. Na minha casa, no meu escritório, na minha empresa, eu tenho 220, fase. Se eu ligar um equipamento que baixa essa tensão de 220 para 115, o que eu vou ter na saída? Fase neutro? Então, fica ligado no vídeo que eu vou explicar esse assunto e como você pode resolver caso você tenha problemas com isso. É muito comum as pessoas acharem que transformando o 220 fase, bifásico, em duas fases 220, colocando num autotransformador, num estabilizador, num no break, que vai baixar para 115, na saída onde tem neutro, ele acha que tem neutro. Mas lembra, você entrou com duas fases. Esse tipo de equipamento mais normal, mais simples, como os autotransformadores, estabilizadores pequenos, no breaks, em geral, eles não vão gerar um neutro para você. Eu sei que é contraintuitivo pensar nisso. 115 com duas fases? Sim, mas lembra que você entrou com fase? E ele é um autotransformador? Então um fio da entrada é comum com a saída. Então, se entrou fase neste fio vai ter fase também, mesmo que aqui tenha 115 volts. Mas será que isso é um problema? Para a maioria dos equipamentos não é um problema. Por quê? Porque o equipamento ele quer ver qual que é a diferença de potencial, qual que é a tensão, ou no jargão popular, qual que é a voltagem entre os dois fios, se é 115 ou se é 220, entre eles. Então ele não se importa se os dois são fase, se um é fase e o outro é neutro. Quando que isso se torna um problema? Alguns equipamentos profissionais, como aquelas impressoras grandes, equipamentos médico-hospitalares, eles medem o neutro em relação ao terra. E qual que é a tensão que deve dar? O mais próximo de zero. Geralmente a gente fala assim, até 3 volts do neutro para o zero. E quando você entra com duas fases, você vai medir entre neutro e terra, você não vai ter perto de 0 volts. Você vai ter ali 110 volts, uma tensão próxima disso. Alguns equipamentos vão recusar a se ligar. Por quê? Ele vai medir em relação terra com neutro e vai ver que a tensão está maior do que a permitida por aquele equipamento. Então ele se recusa a ligar. Nesses casos, você precisa sim de uma solução. Mas calma, que dá para a gente resolver isso. Como que você pode resolver isso? Você vai precisar adquirir um transformador isolador. Isolação galvânica. Não é um autotransformador, porque o autotransformador não vai gerar neutro para você. Um trafo isolador, ou um transformador isolador, você vai entrar as duas fases, tem até uma imagem aí que você pode ver, as duas fases estão entrando de um lado. Do outro lado, o fio é separado, eles não estão conectados. A energia está passando de um lado para o outro, pelo magnetismo, ali pelos efeitos do transformador. Do outro lado, ele vai gerar um neutro virtual para você. Esse ponto, que você vai chamar de neutro, você pode até ligar ele na barra de nêutrons do seu quadro de energia que não vai dar curto. No autotransformador você não pode fazer isso. Mas esse neutro geral, você pode sim ligar ali na barra de neutro do seu quadro, e quando você medir ele em relação ao terra, vai dar perto de 0 volts. Inclusive, se você jampear ele com terra, vai dar 0 volts, e não tem problema de você fazer isso. Alguns equipamentos já vão com esse jumper entre neutro e terra, então vai ter 0 volts. Outros permitem que você faça essa ligação por fora. Então, essa é a forma de você corrigir. Você também pode adquirir um estabilizador ou um no-break que já seja isolado galvanicamente. Dessa forma você resolve esse tipo de problema. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Coloca aqui se você já passou por esse problema, se já teve que corrigir, já viu isso no seu cliente, em medir neutro e terra e ver uma tensão alta lá, e como que você resolveu isso, ou se não conseguiu resolver, coloca aí que a gente queria saber aí a sua história também. Quem sabe, né, a sua história, as suas dúvidas que você colocar aqui, se tornem um vídeo também no futuro. Muito obrigado por você ter ficado no vídeo até agora, e até o próximo vídeo.